Bem-vindos e bem-vindas à videoaula das plataformas digitais da Uninove. Eu sou a Aline, do curso de secretariado, e hoje nós vamos tratar do assunto multiculturalismo. Multiculturalismo na gestão de RH. O que é o multiculturalismo? Multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno social relacionado com a globalização e a sociedade pós-modernas. Mas nós vamos tratar diretamente do multiculturalismo no Brasil. E o que é o multiculturalismo no Brasil? O multiculturalismo no Brasil é a mistura de culturas e etnias que ocorre no território do país. Trata-se da miscigenação de culturas que ocorre no Brasil desde os tempos da colonização portuguesa. Uma das principais características da cultura brasileira é a diversidade cultural. E o que é a diversidade cultural nas organizações? É o estudo do ato de administrar a diversidade cultural da empresa no âmbito organizacional. As organizações são como um conjunto complexo que inclui entre conhecimentos, crenças, moral, valores, costumes, entre outras características. Bom, e quais são os objetivos do multiculturalismo? Os objetivos do multiculturalismo é trazer a reflexão na educação em alguns desafios para a prática. É uma alternativa educacional que é estendida como meio de proporcionar a formação de gerações e deve ser aberta à diversidade cultural e desafiadora para quebrar preconceitos. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma experiência que eu tive numa organização que fala de multiculturalismo. Eu atuei numa empresa que é brasileira, mas ela é composta por 70% dos funcionários orientais. Eu trabalhei numa organização chamada Yama Cosméticos. E a Yama significa em japonês montanha, que representa o Monte Fuji. É a mais alta montanha da ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês. É um vulcão ativo, porém de baixo risco de erupção. O Monte Fuji ele fica localizado em oeste de Tóquio, próximo à costa do Oceano Pacífico. A Yama ela tem 50 anos de atuação no mercado, na indústria brasileira de produtos e cosméticos, e seu principal produto e que mais vende até hoje é o Yamasterol. Quem não conhece Yamasterol? Yamasterol é um forte concorrente da Neutrox. E a Yamasterol ele perpetua até os dias de hoje, é um dos principais produtos da Yama que mais vendem hoje ainda. Bom, eu tive o privilégio de trabalhar nessa empresa brasileira que traz muito forte multiculturalismo. Eu trabalhei em um escritório que eu atuava diretamente com 2 diretores, 4 gerentes e 2 consultoras de vendas, todos orientais. E eu trouxe um pouco da experiência e dos costumes dos orientais. E o que eu mais pude notar e observar nessa minha passagem é que eles trazem muito forte o sincronismo, o equilíbrio na tomada de decisão, a organização e a confiança. O oriental, eles têm uma linha de raciocínio muito linear. E eles trazem da cultura deles, até os dias de hoje, muito forte algumas coisas que têm um significado muito importante na cultura deles. E o que eu notei são 3 fatores bem principais e assim, que eu acho importante. Que é a questão do chá. O oriental, o japonês, o chá é a bebida mais consumida no mundo e faz parte do hábito diário de japoneses. E no Japão integrou-se isso como um costume e tornou um sinônimo de aroma e paladar de sintetizar a essência do local. Então a cultura japonesa, ela aprecia esse modo de convívio, e o chá, ele faz parte de um hábito cotidiano, mas também tem um grau de simbologia que tem o significado do comportamento do japonês. Então tem esse significado de cortesia e hospitalidade. Servir um visitante uma tacinha de chá quente ou um copo de chá gelado é uma regra de etiqueta universal entre os japoneses, tanto em casa quanto no escritório ou nos restaurantes típicos. Um bom visitante não recusa um chá, embora mesmo sem quem não queira prová-lo. O chá é um rito muito bonito, também um costume deles diário, então
quando você receber um convite para tomar um chá, mas por mais que não goste, experimente degustar. Outro aspecto assim bem interessante e que não muito comum no Brasil, mas é a arquitetura oriental. No jardim japonês do escritório onde eu trabalhava, lá existia esse monumento, chama Ishidoro. Ishidoro é uma lanterna de pedra para jardim. E geralmente eles ficam num local onde é o caminho das pessoas. É mais conhecido como um elemento tradicional da arquitetura japonesa e é uma lanterna que pode ser de pedra, metal ou madeira. É muito usado em jardim. É uma forma completa e original e é formado por 5 partes. As 5 partes representam 5 elementos cosmologia do budismo. A parte inferior, tocando o chão, representa a terra. A segunda parte, próxima seção, representa a água. A terceira parte representa a luz. A quarta parte representa o fogo, que é a lanterninha, onde é composta por uma lâmpadazinha. A parte superior da lanterna representa um chapéu e uma bolinha voltado para o céu, que representa o ar, o espírito e a alma. No Japão é muito comum esse tipo de arquitetura e é bem bonito. Eu particularmente fiquei curiosa para saber o que era, fui pesquisar e achei muito interessante. Enfim, essas são as 3. E a terceira característica também do oriental é a questão do pôr do sol, que eles preservam muito. Então eles tinham muito o costume de, ao chegar no escritório, abrir a janela e ver por onde o sol estava nascendo, qual lado do sol nascia. Eles têm muito forte essa questão do sol, que tem uma representatividade muito importante na cultura deles também. Essas são as 3 características assim, que mais marcou e eu notei no meu convívio com os orientais. Eu particularmente gosto da cultura, do costume, da comida e das músicas e sempre aprecio, sempre que posso eu procuro me informar, me inteirar sobre essa cultura que é tão interessante. Bom, agora eu vou falar do multiculturalismo e a diversidade cultural nas empresas. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é ainda mais comum sentir os traços da multiplicidade cultural, já que os profissionais e estrangeiros de diferentes regiões trazem consigo distintos comportamentos e expressões característicos de seus locais de origem. Então, a gestão de RH ela tem um papel fundamental nesse aspecto, de trazer a questão da comunicação para esses colaboradores que vêm de fora para o nosso país. E o que é mais importante é o olho no olho, ao gestor analisar o comportamento e a fisionomia de cada integrante. Trazer esse profissional para dentro do time diante de uma situação específica e ter a oportunidade de avaliar ele mais de perto de uma forma de compreensão, para que cada profissional tenha que manter essa aproximação. O melhor é optar pelas ferramentas de audiovisuais, uma forma de estar um pouco mais próximo. Então eu trouxe algumas dicas básicas que gestão de RH ele pode utilizar para contribuir com a vinda desses estrangeiros para o nosso país, nas nossas organizações. Bom, as diferentes culturas na equipe ela é composta por profissionais de diversos países, que é comum em diferenças de culturas. Então, geralmente acontecem alguns obstáculos. E para que isso não ocorra, a melhor forma de entender o profissional é tendo a transparência. É deixar claro que a equipe ela vai se formar e atuar com expectativas e metas de grupo e as regras de conduta de responsabilidade de cada um. Precisam ser bem definidas, que não causem resistência e um primeiro impacto, né? Então a ideia é agregar esse estrangeiro para dentro do grupo. Se colocar no lugar do outro, a empatia, que hoje é fundamental em qualquer organização. Como líder, é preciso a verdadeira perspectiva do seu time e dar feedbacks regulares e manter sempre a empatia em alto e acolhendo no grupo. O choque de cultura, é preciso absorver esse choque de cultura e neutralizá-lo,
estar aberto a ouvir cada colaborador e valorizar sempre o que é possível nesse aspecto cultural, que são evidenciados no time em geral. O ambiente de trabalho tem que favorecer, tem que estar dentro dos parâmetros necessários para ele desenvolver suas atividades, a integração dessas pessoas de nacionalidades e culturas diferentes, desenvolver estruturas para adaptá-los ao nosso ambiente, ao nosso costume, aos nossos gostos, aos nossos valores. E o departamento também tem que estar ingressado nesse processo também de estrutura. Bom, eu acho que sobre o multiculturalismo é um pouco do que eu tenho aprendido e buscado aprender. E tem uma frase que eu achei bem legal e eu quero deixar aqui para vocês. O multiculturalismo é o reconhecimento das diferenças e da individualidade de cada um. E é verdade. Bom, eu entendo que o Brasil ele está apto e aberto a trazer novos estrangeiros e pessoas de outras culturas. E nós não só aprendemos com eles, mas nós também temos também um papel de nos desenvolver e empenhar um bom trabalho para que nós também possamos ter esse choque de cultura quando nós vamos trabalhar em outros países. E o que eu posso deixar de mensagem nessa videoaula e compartilhar com vocês é de que o multiculturalismo ele é a diversidade cultural não só dos estrangeiros e das pessoas que vêm trabalhar em nossos países, mas a diversidade das pessoas, de como elas se desenvolvem, de como elas interagem uma com a outra. A diversidade cultural, ela está em vários fatores, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso ambiente de trabalho, ela está no nosso convívio social, ela está no nosso familiar. O multiculturalismo, ele é uma mistura, né, de culturas, misturas de etnias, mistura de pessoas, misturas de cores, de crenças, de credos, raças, religiões, e eu entendo que vem cada vez mais através da globalização evoluindo e trazendo pra gente a responsabilidade de cada vez nos diversificarmos e estarmos sempre em evolução, constante evolução. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada pela atenção. Acesse o nosso site, curte a nossa página nas redes sociais. Um beijo, tchau!